Nosso entrevistado de hoje é químico e CEO da Solo Sagrado, empresa especializada em comércio e distribuição de insumos agrícolas. O começo da trajetória empreendedora foi em 1997, com apenas 14 anos de idade, quando teve a oportunidade de trabalhar numa importante fazenda de citros do Brasil. De lá para cá, muita pesquisa e empenho que levaram a Solo Sagrado a se tornar a maior empresa mundial na distribuição de fertilizantes. Você seja muito bem-vindo ao Poder de Negócios de hoje, Orlandino Abreu Júnior, mais conhecido como Júnior, assim, em todo o mercado, né? É um prazer tê-lo aqui no Poder de Negócios de hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer meu estar aqui e poder dividir um pouco do conhecimento da gente com vocês. Obrigado, Thiago. Ô, Júnior, a ideia do programa é justamente inspirar as mentes por aí. Então, é ver histórias, é ver trajetórias profissionais e falar, bom, posso seguir, posso pegar isso aqui dessa pessoa, o que ela aprendeu com isso, as experiências passadas à frente, passadas adiante, que fazem a vida de muitas pessoas, inclusive, mudar, né? E aí eu quero saber a tua história inteira, lá do começo, a sua infância, onde que você nasceu, como que foi a tua infância. Claro. Thiago, eu sou mojimiriano, sou nascido aqui em Mojimirim, tenho 40 anos, sou de 82, e era comum na década de 80 os guaçuanos nascerem em Mojimirim, porque em Mogi Guaçu não tinha UTI neonatal naquela época. Então eu sou guaçuano, porém nascido em Mojimirim, né? E a minha família sempre morou num bairro de Mogi Guaçu afastado da cidade, chamado Martinho Prado Júnior. E é um bairro pequeno, um bairro simples. Chega a ser um distrito. Exatamente, é um distrito de Mogi Guaçu. Ele tem mais ou menos 6 mil habitantes e fica 20 quilômetros deslocado de Mogi Guaçu. Por que eu estou falando isso? Como o Martinho Prado é um bairro pequeno, simples, então a atividade, o movimento financeiro que se dá no bairro vem 100% da atividade agrícola. Então o Martinho Prado ele tem ainda lá, há 50, 60 anos, grandes fazendas de citros, ao qual eu vou falar mais adiante aqui nessa entrevista. Então a família minha é simples, da parte da minha mãe, os meus tios são todos motoristas de caminhão, e da parte do meu pai são pescadores. Olha. Né? E antigamente você podia trabalhar registrado. E com 14 anos existe uma fazenda, né? Isso lá em 1997. Existe uma fazenda lá no bairro Martinho Prado, que chama Fazenda Sete Lagoas Agrícola S.A., que era comum ela contratar moleques, como a gente falava na época, para trabalhar no chão de fábrica, digamos assim, dentro dessa fazenda. Então eu entro lá com 14 anos, no chão de fábrica, vamos imaginar, dessa maneira, né? E fiz a minha carreira lá, me formei em Química lá pelas Sete Lagoas, e a infância foi uma infância simples, regrada de bastante divertimento, criado na rua, como era comum da década de 80, década de 90, né? Início até dos anos 2000, e tive o privilégio de, com 14 anos, trabalhar com carteira assinada dentro dessa grande propriedade que existe lá em Martinho Prado. Então, basicamente, vendi sorvete na rua, ajudei meus tios colherem laranja na minha infância e também colhi algodão. Fui auxiliar de oficina mecânica e isso, para mim, é bem bacana, que eu tenho um conhecimento bem legal nesse sentido. Então, foi uma infância bastante prazerosa que eu tive o prazer e o privilégio de ter essa infância simples na década de 80, começo da década de 90. E quando você desde cedo começa a trabalhar com tudo isso, você começa a ter um leque de situações na sua cabeça que você aprende, né? Até para você desempenhar outras funções, você tem uma experiência em outra função que pode te agregar bastante, não? Sem sombra de dúvida. Então você pega qual é a consciência racional que, digamos, um pré-adolescente de 14 anos tem de cunho profissional com 14 anos trabalhando, na época, não era do meu conhecimento, na maior fazenda citrícola brasileira e do mundo. Eu não tinha condições, por exemplo, racionais, psicológicas, de entender aquele contexto que eu estava inserido.
que eu fiquei dos 14 aos 20 anos. E isso demorou ainda alguns anos, após 2003, de eu ter tido essa experiência nessa fazenda, para mim entender a dimensão do que eu havia aprendido lá dos 14 aos 20. Então, realmente, essa experiência, né, essa vivência que eu tive lá dos 14 aos 20 anos, realmente norteou a minha vida, né? Eu tive, por isso que eu sempre falo, tive o prazer e o privilégio de ter essa vivência aí, né? Por isso que o que eu puder contribuir para orientar outras pessoas, assim farei. E vem cá, nos 14 anos, porque ainda na fase de adolescência, né, descobrindo muitas coisas, o mundo inteiro, né, pela frente, aí você começa já a trabalhar. E você foi trabalhar no que lá? E como que era dividir as tarefas com lazer? Porque já na adolescência você começa a ter os amigos e tal. E aí como que era essa sua interação com a vida no trabalho e a vida no dia a dia mesmo? Olha, como eu disse, né, com 14 anos você não tem plena consciência racional da realidade do mundo, né? Mas eu posso considerar que eu sempre fui um pouco diferente dos demais amigos meus, né, da minha faixa etária. Uma que eu sempre tive facilidade, sempre tive preferência por ter amizade com pessoas mais velhas que eu. Pessoas que eu poderia aprender. Então, desde a minha infância, eu sempre observava pessoas bem-sucedidas e observava que tipo de música esse cara escuta, que tipo de local que ele frequenta, que tipo de livro ele lê, se ele foi viajar para esse país, por quê? O que tem lá? Então, sempre me instigou isso. E automaticamente, em paralelo, né, a essa oportunidade que eu tive, profissional, que norteou a minha vida, eu consigo hoje falar com clareza, né, quais são os fatores determinantes, digamos assim, ou altamente influenciáveis para você ter um sucesso naquilo que você se propõe a fazer, né? Então, essa mistura de vida profissional, que começou de uma maneira precoce, junto com, talvez, brincadeiras ou distrações que seriam comum dos 15 aos 20 anos, eu diria que naturalmente ela, não que não tenha acontecido comigo, mas foi algo natural que eu sempre fui extremamente determinado em aprender. Sempre eu almejei aprender mais e sempre observei pessoas de sucesso. E uma curiosidade, eu sempre tive facilidade na escola, que eu estudei desde a primeira série até o terceiro colegial, lá em Martinho Prado, escola pública. Eu sempre tive facilidade com química, sempre tive. Eu sempre amei a química. E aí, de acordo com essa oportunidade que eu tive nessa fazenda, eu acabei me formando em química em 2005. Tanto por necessidade da empresa e por paixão que eu já tinha pela ciência, né? Pela química. Bom, e aí, quando é que você teve então a vontade e o desejo e tirou de fato a Solo Sagrado do papel ou da mente? Boa pergunta. Para mim responder ela, Thiago, se você me permitir, eu preciso voltar um passo, né, no contexto como um todo, para sustentar essa defesa oral que eu vou fazer, né? De 97 a 2003, como eu tive essa experiência nessa fazenda, vou repetir, chama Fazenda Sete Lagoas Agrícola S.A. O proprietário dela, nada mais, nada menos, que era um belga chamado Edmond Van Paris. Quem foi esse cara? Foi um cara que pisou no Brasil pela primeira vez na década de 30 e o pai dele era um dos maiores ou o maior distribuidor de frutas do mundo. Ele ficava situado na Bélgica, o pai dele. Ele vem para o Brasil na década de 30. Na década de 50 ele compra essa fazenda que está lá em Martinho Prado até hoje e forma lá a Fazenda Sete Lagoas, que virou referência, como eu já disse, não só no Brasil como no mundo, influenciou a citricultura brasileira e mundial como a fazenda que deteve as maiores produtividades, independente da variedade de laranja, né? Então, para explicar a origem da Solo Sagrado, eu tenho que contextualizar isso. Então, veja bem, de 97 a 2003, eu trabalhei com pesquisa, eu vou repetir, de 97 a 2003 com pesquisa, dentro da maior fazenda mais respeitada de citros que o Brasil já teve, uma das maiores do mundo. Isso dos 14 aos 20 anos. 20 anos, eu estou falando em 2003. Em 2006, a gente começa um trabalho extremamente forte com adubos fertilizantes foliares à base de nitrato para se usar na citricultura.
que até então não se falava em nitrato. Se hoje, nesse momento, eu estou fazendo uma revisão biográfica da citricultura a nível mundial, em 2 caráteres, um técnico e um histórico. Todas as revisões, todas as publicações, seja artigo científico, seja de mestrado, doutorado ou livros, você encontra referências de fertilizantes foliares para se usar na parte aérea dos citros à base de sulfato. O que é isso? Enxofre. Então é sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de magnésio. Veja bem que o elemento não muda. O zinco é o mesmo, o manganês e o magnésio, só que é o sulfato. Então, nas referências biográficas, não tem nitrato. Então, vamos de novo. 97 e 2003, auxiliar de pesquisa na maior fazenda de citros do mundo, do Brasil e do mundo, que difundia o uso de nitrato, certo? Em 2006, já fora dessa fazenda, nós começamos um trabalho extremamente massivo para o uso de nitrato dentro da citricultura brasileira, que até então não é que não era conhecida, ela não era aplicada, porque as referências de pesquisa até então se davam por sulfato. Sim. E de 2006 que a gente começa esse trabalho até agora, 2023, foi extremamente sucesso. Então, por isso que, né, eu me orgulho, né, tem toda uma equipe por trás da sustentação da Solo Sagrado, mas que norteiam esse sucesso da Solo Sagrado no uso, na implementação, na divulgação e nos resultados que o nitrato proporciona ali para plantas cítricas que até então, historicamente, não havia relato. Muito legal, Júnior. Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo, você fique aí, a gente volta já. Olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem, ficar mais elegante e que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega e eles também fazem camisas sob medida. São várias opções de tecidos e mais, ternos, gravatas, calçados e também moda esporte, polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e pagamento facilitado. Vale a pena conhecer? Você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a sua equipe. Lojas em São Paulo e em Campinas. O endereço aqui em Campinas é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. A propósito, a Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga a Camisaria Victor no Instagram e fique por dentro das novidades. @camisaria.victor. Júnior, me diz uma coisa, qual é então a estrutura da Solo Sagrado, uma empresa que a gente já conhece, uma das maiores, não a maior no mundo, inclusive, sobre fertilizantes na área da citricultura, né? A Solo Sagrado, ela fica lá em Martinho Prado, o bairro natural meu, né? E de lá que nós conseguimos atender toda a citricultura brasileira. Nós temos 2 filiais, uma na cidade de Pareci Novo, no Rio Grande do Sul, e uma na cidade de Lagarto, no estado de Sergipe. O único estado citrícola brasileiro que nós não temos atuação é no estado do Pará. É o único. Tirando o estado do Pará, qualquer estado que tenha citros tem a presença da Solo Sagrado. E isso, como eu te disse, é fruto de um trabalho desde 1997, há 26 anos atrás, que embasa tudo isso. Vale ressaltar que a Solo Sagrado, né, existe 2 tipos de fertilizante. Existe o macronutriente, que é o granulado, que é usado na parte, no solo, né, da planta, e o micronutriente, que é usado na parte aérea. É aí que a Solo Sagrado é especializada na distribuição, na venda, na orientação dos produtores citrícolas em fertilizantes foliares, que são aplicados na parte aérea da planta. Nas folhas. A gente costuma dizer o seguinte, ó, se tem uma fruta ali na árvore, um fruto na árvore que está bicado ali por um passarinho, porque aquele ali é bom, dá para comer. Essa história, o que você diz sobre isso? Exatamente. A natureza, Tiago, ela é sábia, né? Então é o que eu sempre falo para a equipe e com todos os produtores que eu converso, né? Muita solução, seja na medicina, seja na química, na agricultura, ela não vem do lado racional do cérebro, ela vem do lado intuitivo. Então, por isso que nós não podemos nunca duvidar da intuição do ser humano. A gente tem que explorar mais ela. Por que eu estou falando isso?
Você falou se um passarinho bicou lá a fruta e se a fruta pode ser comida. É uma observação. É claro que pode. Então, cabe muito a gente observar a natureza. Se você pegar as maiores descobertas químicas do planeta, elas foram descobertas por acidente. E existe uma explicação psicológica para isso aí. Que o lado racional, ele tem a sua limitação. O lado intuitivo, não. Sim. Por isso que os maiores cientistas do planeta, ou a grande maioria deles, foram estudantes medíocres na escola e viraram os maiores pesquisadores, cientistas do planeta. Porque ele tem o lado intuitivo, o lado de imaginação do cérebro, muito mais desenvolvido, muito mais avantajado do que o lado racional. Sim. Então, sim, é uma observação bastante interessante para se fazer no agro. E até por isso, não, Júnior, que a pesquisa ela é fundamental, mas ela tem que estar ali, paralelo com a questão do bom senso, de saber usar os resultados disso. Exatamente. Como você tem mecânicos bons, mecânicos medianos e mecânicos ruins, isso se aplica para médicos, para advogados, para químicos como eu. Se nós levarmos isso para a agricultura, também se aplica. Então, a questão do bom senso em separar o que faz sentido do que realmente funciona. Isso é um grande separador de águas, não no agro, mas na humanidade. E no agro existe uma característica muito bonita, ela é muito bondosa. O produtor agrícola, na média, ele tem mais ou menos 65 anos. O que ainda está tomando decisão no campo, ele tem na média 65 anos. Eles são bons, são pessoas bondosas, pessoas que não têm maldade. E muitas vezes, muitas empresas, elas não deixam isso claro para o produtor do que faz sentido e o que realmente funciona. No contrapé, que ele também não tem condições de entender se aquilo que está sendo oferecido para ele faz sentido ou se realmente funciona. Então, por isso que eu sempre falo, a questão do bom senso tem que haver dos dois lados. Tanto do lado de quem está lá no agro tomando decisão, quanto de quem está do lado das empresas oferecendo. É claro que por questões humanas, as empresas elas têm que ser cada vez mais éticas e oferecerem para o produtor aquilo que funciona. Porque nem sempre aquilo que faz sentido é o que funciona que o produtor precisa. Ô Júnior, a gente está caminhando para o final do segundo bloco, mas eu quero saber o seguinte, a guerra da Ucrânia com a Rússia causou um grande impacto, foi uma preocupação, é ainda a questão dos fertilizantes. Quando houve todo esse impacto, e qual foi o pensamento de vocês? Porque eu imagino que houve uma conversa naquele momento, justamente no sentido de se preparar talvez em relação a isso. Claro. O ano passado, o ano retrasado, quando teve todo esse boom de fertilizantes vindo da Ucrânia e vindo da Rússia, eu não sei, Tiago, quantificar o quanto disso realmente aconteceu efetivamente. O que eu posso falar é do ponto de vista do produtor. Houve uma escassez de fertilizantes. Vale deixar claro que é o seguinte, vamos dividir o fertilizante em dois pilares. O macronutriente, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que é ser usado no chão. E os macros secundários e os micronutrientes, que são usados na parte aérea. Quando a gente fala na guerra da Ucrânia e da Rússia e no possível escassez de fertilizantes que teve no Brasil, nós estamos falando em macronutriente, nitrogênio, fósforo e potássio. Eu não sei quantificar, como eu já disse, o quanto de adubo realmente faltou no Brasil. O que eu vi foi um espaço maior de entrega para o produtor e preços estratosféricos. Isso eu vi. Até porque se não tem essa questão da adubagem no solo, não tem como ser tratada a folhagem. O aumento de produção, o aumento de produtividade está diretamente relacionado com o tanto de comida que você dá para a planta. E ela só tem duas bocas. Ou ela se alimenta pela raiz, que você joga o macro, nitrogênio, fósforo, potássio, que venha lá da Ucrânia ou da Rússia, ou você joga micronutriente pela folha. Sim. Ela não tem outra boca para engolir alimento.
Então, o aumento de produtividade ele está diretamente relacionado com o tanto de nutrição que você dá. Tá certo, Júnior. Olha, a gente vai agora para o último intervalo do programa. É bem rápido, fique aí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o Poder de Negócios, já sem perder mais tempo. Júnior, eu quero saber, você estava falando da questão dos nutrientes, como que eles vindo lá da Ucrânia conseguem ter algum papel bem relevante aqui na produção nacional? O nutriente, para a parte vegetal, é como um nutriente para o ser humano. Em 2003 foi publicado o genoma humano. O que mostrou no genoma humano? Foi publicado 85% desse trabalho, foi publicado em 2003 e os outros 15% do genoma humano foi publicado agora em 2022. O que mostrou essa publicação, Tiago? Até a publicação do genoma humano, o que foi uma surpresa para a Organização Mundial da Saúde, para a ciência dos humanos, foi o seguinte: o ser humano ele tem 30 mil genes, um grão de arroz tem 41 mil. Então, ou seja, um grão de arroz tem mais genes que você e Sim. que eu. Traduzindo em miúdo, Júnior, não fala difícil. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que até aquele momento eles achavam que nós éramos refém da nossa biologia. Se o meu bisavô morreu de infarto, o meu avô morreu de infarto, meu pai morreu de infarto, eu também vou morrer de infarto. Não. Com a publicação do genoma humano ficou provado que nós não somos refém da nossa genética. Traduz mais em miúdos ainda para mim, Júnior, para mim entender. A alimentação do ser humano está diretamente relacionada com o sistema imunológico dele. Não é porque você tem um lastro de infarto na sua família que você vai morrer de infarto. Vamos para o lado vegetal? Automaticamente é a mesma coisa, Tiago. Se você pegar a cultura de soja, ninguém se falava em nitrogênio em soja até 8 anos atrás. Hoje é o elemento que é mais usado em soja. Se você falar em zinco e boro na cultura de cana-de-açúcar, ninguém falava em zinco, que é um micronutriente na cana-de-açúcar, há 6 anos atrás. Então, tanto os macronutrientes que podem vir da Ucrânia e da Rússia, quanto os microelementos aplicados via folha que vêm da China e da Índia, da Ásia como um todo, eles são usados para aumento de produtividade, que é o que vai garantir a alimentação do planeta. Simples assim. Muito legal. Júnior, quero saber assim, expectativa para o futuro, expectativa de crescimento. A Solo Sagrado já se tornou líder. Qual que é aí o planejamento para vocês? Tiago, a humanidade demorou 1.800 anos para formar o primeiro bilhão de habitantes na Terra. 1.800 anos. O segundo bilhão de habitantes levou 130 anos. O terceiro bilhão levou por volta de 30. Por que eu estou falando isso? Em breve nós vamos chegar em 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. E existem projeções de até 2080 a gente aumentar em mais 2 bilhões. Ou seja, na casa de 10, 11 bilhões de habitantes na Terra daqui 50 anos, que é relativamente rápido. Então, a perspectiva não só para a citricultura, que é o que a Solo Sagrado se dedica a fazer em 100%, mas como o agro como um todo, é excepcional. E eu, para fechar minha fala, eu deixo um presente para os brasileiros, para nós brasileiros, que não existe país com dimensões continentais e com um clima favorável para fomentar o mundo em alimentos do que o Brasil. Você pode pegar Europa, Ásia, África, Oceania, qualquer país, qualquer continente não tem as características que o Brasil tem para fornecer alimentos para o planeta. Então, as perspectivas para o agro, que é quase 1/3 do PIB brasileiro historicamente, não poderia ser melhor nesse momento. Júnior, vamos lá para o final do programa, reta final mesmo. Eu preciso de, em 1 minuto, encerrar o programa, então eu quero saber o seguinte. Vou falar um tema, mas coisa rápida, você vai me responder com uma palavra ou uma frase. Coisa rápida, pensamento rápido. Trabalho. Orgulho. Empreendedorismo. Ética. Cenário econômico. Observação. Bom, a agronomia. Observação e o futuro da alimentação, da garantia da alimentação global. Um sonho seu. Poder deixar para outras pessoas aquele privilégio que eu sempre tive. O que é poder para você? Poder?
é poder sentar com amigos do setor, tomar um café e dar risada com eles. Isso é o poder. E negócios? Negócios é poder sentar numa mesa, independente do tamanho do cliente, e existir naquela mesa ética, prestígio e dignidade. Muito legal. Quero saber o sucesso para você. Sucesso é um conjunto de coisas. Para mim, resumir, seria você estar preparado para quando você tiver oportunidade, você ter humildade para quando você errar, você pedir desculpa e entender que você precisa melhorar e você melhorar e você ser grato por tudo aquilo que você aprendeu. Muito legal, Júnior. Não temos mais tempo e o Poder de Negócios de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode rever o programa na íntegra. Basta acessar nosso canal no YouTube. Se inscreva e curta as nossas publicações. Nessa semana, trechos estarão disponíveis em nosso Instagram. Aproveita para compartilhar nossos conteúdos. Desejo a você uma excelente e abençoada semana.